Boa noite ou bom dia, meu querido, meu amado irmão. Meu irmão, quero te dizer nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde, que quero falar com você que tem um chamado. Talvez você é pastor, você é presbítero, você é diácono, né? Você está aí cuidando de alguma obra, né? E nós que vivemos, né, este propósito de Deus na terra, né, que é esse chamado tão especial, né, sabemos que tem os altos e baixos da nossa vida. Todo homem de Deus teve seus altos e teve os seus baixos na sua vida. E os baixos da vida nos faz refletir se realmente temos chamado, né? Se a gente tem chamado para ser pastor, se a gente tem chamado para ser levita, se a gente tem chamado para ser, em todas as áreas, pregador, né? Por quê? Porque as adversidades, as lutas, elas vêm, né? E muitos de nós fazemos essa pergunta e as pessoas também dizem isso até mesmo ao nosso respeito, né? Porque normalmente quando nós somos pastores e as coisas não ocorrem do jeito que é para ocorrer, né? A igreja não cresce, as coisas não começam a crescer, construção, quantidade de membro, essas coisas, né? Tudo isso faz com que as pessoas nos perguntem, as pessoas digam, né, ao nosso respeito, se nós temos ou não temos chamado, né? E eu quero dizer para você, meu irmão, nesses altos e baixos da vida, nós precisamos verdadeiramente buscar o Senhor. Por quê? Porque nesse período é muito difícil, né? É muito difícil porque até nós mesmos nos fazemos essa pergunta, né? Se nós temos chamado, né? Porque alguns as coisas vão mais rápido, outras coisas vão com mais lentidão, outras coisas vão quase parando, né? E assim é nós aqui nessa terra. Para alguns, não é porque é mais rápido, né? Às vezes nós olhamos para a vida do nosso irmão e nós não conhecemos, não sabemos o quanto também o processo daquele irmão foi doloroso ou até mesmo sofrido até chegar aonde ele está. Mas normalmente nós conseguimos olhar o sucesso, mas esquecemos que antes do sucesso existe muito fracasso, existe muita dor, existe muita dúvida, existe muito medo, muito desânimo, né? Nós nos sentimos incapazes, muitas das vezes eu como pastor, e eu acho que a maioria das pessoas que tem um chamado, né, muitas das vezes nós nos sentimos incapazes, né? Em certas áreas, sentimos vulneráveis em certas situações, sem saber o que fazer, né? E somente agarrando em Deus, somente tendo intimidade com Deus e abrindo o coração para Deus, para nós passarmos por esses períodos, porque eles são muito difíceis e muitos não conseguem, muitos param no meio do caminho por causa dessas dificuldades, por causa dessas perguntas, né? Por causa desses questionamentos até mesmo dos outros ao nosso respeito, né? Dos outros ao nosso respeito. Então, meu irmão, eu tenho aprendido a acreditar e confiar em Deus e colocar nas mãos de Deus e acreditar assim que tudo está no controle de Deus, né? Eu estou exatamente onde eu devo estar, estou fazendo exatamente o que eu estou fazendo, né? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes, por mais que a gente lute e esforce, né, não é com a nossa força que nós conseguimos construir alguma coisa, principalmente na área espiritual, porque nós observamos que na vida de José, na vida dos homens de Deus, tiveram um período muito difícil, né? José, por exemplo, teve um período muito difícil. Quem olhava para ele poderia dizer que Deus não estava com ele, né? Porque por causa de tanta sofrimento, né? Por causa de tantos acontecimentos, por mais que ele prevalecia dentro de uma prisão, por mais que, né? Mas era muito difícil. Quando a gente ouve histórias de José, a gente fica, nos colocamos no lugar dele e nós nos perguntamos, né? Se olhasse hoje, né? Talvez eu estou falando com pessoas, com José, esta pessoa que está passando por tanta coisa e está dizendo: eu não dou conta, eu vou parar, eu não consigo mais, eu não vou vencer, né? E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero dizer para você que às vezes é assim, quanto mais as coisas difíceis, quanto mais fica difícil, mais nós perguntamos, né?
por que Deus, né? E também questionamos o nosso chamado, né? Será que eu tenho chamado, Senhor? Será que eu estou fazendo a Tua vontade, Senhor? Todas as vezes que eu subo no altar para pregar a palavra, né, eu peço a Deus para mim não fazer em momento algum as minhas vontades, né? Não levar ousadia e emoção da minha parte, mas que o Espírito Santo de Deus fale através de mim, assim como o Senhor disse para Jeremias: não é você que fala, é eu que falo. Então essa é a minha busca, meus irmãos, né? Muitas das vezes me questionei sobre a questão de se sou pastor, né? Porque normalmente a gente observa assim que às vezes eu, por exemplo, como pastor, lugar que eu estou, em vez de eu juntar mais pessoas, saiu mais pessoas, né? Devido a algumas mudanças, né? Toda mudança tem essas reações, né? Tudo que você for fazer existe uma reação, né? E assim, batismo, casamento, né? Essas coisas importantes, né? Que quando a gente estuda a Bíblia, a gente sabe a importância da gente incentivar, levar a palavra com muito amor e carinho para que as pessoas possam desejar o batismo, né? O casamento. E isso fez com que muitas pessoas saíssem. Eu não escolhi algumas para certificar que elas queriam, né? E tudo que eles quis eu não fiz, né? E muitas das vezes é assim, né? A gente anda na contramão. E então eu estou falando com você que tem um chamado. Não pare, continue perseverando nos caminhos do Senhor, porque Deus lá na frente Ele vai nos mostrar um caminho para cada um de nós, né? Nesse propósito terreno ainda, né? Porque há um caminho eterno e esse está preparado pela graça de Deus para mim e para você, né? Mas na terra Deus tem grandes propósitos na nossa vida. Nós temos que só saber que às vezes tudo está difícil, tudo está complicado, mas não podemos olhar para esse momento como um momento do fim, porque às vezes é nesse momento que Deus mais age, é nesse momento que eu e você criamos mais intimidade com Deus, é nesse momento que eu e você aprendemos a ter fé, a confiar, a esperar, nesse momento que nós temos uma real intimidade com Deus, estudamos mais a palavra. O momento mais difícil é o momento que a gente mais busca a Deus, né? Então a gente pergunta, será que é o momento mais difícil ou é o momento mais bom, né? Se a gente olhar para o outro lado, o momento mais bom da vida do crente é quando ele passa por luta. Por quê? Porque é os momentos que ele está orando, é o momento que ele jejuma, é o momento que ele está na igreja, é o momento que ele está firme, é o momento que ele tem cautela em falar com os outros, né? É o momento que a pessoa não se envolve com mentira, com fofoca, porque a pessoa se separa tanto para Deus por estar passando por luta, que a pessoa começa a viver aquilo que a palavra diz acerca de Noé, né? Noé andava com Deus. Então, meu irmão, eu não sei qual é a tua batalha, a tua luta, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, não pare, meu irmão, não pare, porque esse é o desejo que muitos de nós sentimos quando nós estamos sentindo muita pressão, né? Muita pressão, sentimos sozinhos, né? Pastor sente muito isso. Por que tem muitos líderes, né, tirando sua própria vida, né? Porque permite que certo sentimento predomine sobre eles, né? E não pode, meu querido, meu amado irmão. Angústia, tristeza, né? Solidão, né? Essas coisas, isso a gente tem que colocar esse tipo de sentimento como uma oportunidade de nos aproximar mais de Deus, porque dizer que está sozinho é impossível. O crente estar sozinho, porque Deus, o Espírito de Deus habita nele. Mas há uma batalha entre o Espírito e a carne, é uma batalha muito grande. Então nós não podemos ficar ouvindo a nossa mente, o nosso coração. Nós temos que buscar o Espírito Santo, fortalecer, sabe? Sentir solidão, sentir sozinho, chama o Espírito Santo. Você se sentiu cansado, conversa com ele, igual eu estou conversando com você aqui agora, porque só assim podemos vencer as lutas, meus irmãos. Jesus, ele é real. Você precisa de abrir o seu coração para ele.
Não sei o que você está passando, talvez você está muito triste, né? Passando. Não deixe de abrir o seu coração para Jesus, sabe? Falar para Ele que você está cansado, falar para Ele: Senhor, será que eu tenho chamado? Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Senhor, me dá entendimento da Tua palavra. Senhor, me ensina a orar. Senhor, me ensina, Senhor. E sempre ter essa intimidade com Deus, meus irmãos. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Não pare, não desista, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Todos passaram por um momento difícil. Todos aqueles que Deus escolheu passaram pelo fogo sem se queimar e pelas águas sem se afogar. Fique com Deus, Pai do Senhor, a todos.